Bom dia, bom dia, bom dia, bem-vindos à nave mãe. Mesa da Septum Capital, no Rio de Janeiro, parceira BTG, no Rio de Janeiro, em Cuiabá e, se Deus quiser, no futuro breve, em outros lugares do mundo e do espaço. Vamos que vamos, gente. Dia 25 de setembro, 8h30 da manhã. O computador demorou para carregar hoje, fazer o quê? A gente está entrando essa última semana de setembro com uma agenda mais ou menos vazia em termos de indicadores, mas uma agenda muito pesada em termos políticos, tanto aqui quanto lá fora. Aqui dentro ainda muitas brigas com relação a reformas e tudo mais do governo com o Congresso, alinhamentos e afins. A gente está vendo, observando o quarto mês em queda de arrecadação, o que bota mais pressão ainda na questão do arcabouço, né? Muita gente fala que é só aumentar imposto e saiu uma leitura que eu achei muito ruim por parte de um analista falando que o mercado agora tem certeza que o governo não quer enquadrar as contas através de ajustes e sim de receita. E a grande questão é que a gente já está observando o início da prova da curva de Laffer. O que é a curva de Laffer? A curva de Laffer fala que chega um momento que você aumenta a carga tributária tanto que as pessoas vão deixar, os indivíduos, empresas, deixam de pagar imposto. Seja porque efetivamente vão quebrar, seja porque há um decréscimo da atividade econômica quando você aumenta imposto. Imposto é considerado uma ineficiência econômica, tá? Isso não é muito discutível, já está bem parametrizado. Só que tem males que são necessários, então existe um nível, digamos assim, razoável de imposto para manter a máquina para o basicão, né? Saúde, educação, segurança. Só que a gente passou muito disso com uma máquina muito inchada do governo, né? Enfim. E aí o que acontece é que quando chega no nível muito alto, né, como eu falei, tem uma galera que vai optar por sonegar, tem uma galera que vai quebrar e tem uma galera que vai pagar menos porque está lucrando menos, vai ter receita menor, porque a atividade econômica diminui. Então é um negócio absolutamente complicado, né? E nos Estados Unidos a coisa também está indo para um lado ruim. O Congresso americano ainda não acertou as contas. A gente entra essa última semana de setembro, lembrando que dia 29 de setembro é o último dia útil de setembro. Então a gente está terminando esse mês. Em teoria, o governo americano entra em shutdown no dia 1º de outubro, então veremos até as 45 do segundo tempo do dia 1º, domingão, estarei aqui com vocês, falando sobre a questão do lockdown, do shutdown do governo americano. Por que isso é importante? Porque hoje um pedaço grande do PIB americano vem direto do governo, gastos do governo. Por que isso é importante? Porque é um momento onde a oposição consegue pressionar o governo a fazer ajustes, reduzir despesas e organizar aqui, dali e dali do outro. Por que isso é ruim? Porque a gente está vendo que os lados não estão conversando. A extrema esquerda e a extrema direita estão brigando tanto que a coisa não está andando. E, enfim, isso aumenta o risco, aumenta a percepção de risco do mercado como um todo. Além de uma série de coisas que aconteceram, por exemplo, na China, né? A gente já, na sexta-feira de noite, antes de fechar, eu falei da Evergrande, que a Evergrande estava com problema de emissão, hoje abriu caindo 25%. É um negócio extremamente delicado. O governo anunciou uma coisinha ou outra para estimular e tal, mas ainda estou vendo passos muito pequenos e eu acho que isso está frustrando também todo o mercado, né? Em resposta à percepção de risco majorado,
Temos aqui o VIX subindo já na casa dos 17, né? Tendendo aqui para os 19, eu acho que ele vem. A gente vai ver o VIX até o final de outubro acima de 30, bem acima. Petróleo dando aquela relaxada, movimento de correção natural, né? Bateu nos nossos 94, subiu um pouquinho, tem espaço para corrigir sem maiores desesperos. Minério de ferro hoje em Dalian caiu 2. Em Singapura a gente teve contratos que negociaram muito díspares. Por exemplo, o contrato de minério de ferro com o primeiro, né, o que vai vencer agora, caiu 1,19. Teve gente que caiu 4, teve gente que caiu meio. Muito tiroteio. É claro que quem quiser contar notícia ruim vai falar que caiu 4. Quem quiser contar notícia menos ruim vai contar que caiu meio. Cabe a mim contar o que aconteceu. Com relação às taxas de juros americanas, eu vou botar até em linha para ver se vocês conseguem entender o que eu estou falando. Isso aqui nada mais é do que a taxa de juros de 10 anos menos a taxa de juros do título de 2 anos. Isso aqui está negativo, ou seja, a taxa de juros de 2 anos é maior do que de 10 anos. E, historicamente, isso indica claramente um período recessivo. Nunca na história do mundo, nunca na história americana, houve uma inversão, quer dizer, uma vez só. Houve uma inversão da taxa da curva e não teve recessão, e nunca teve uma inversão tão pronunciada e tão longa que não gerou recessão, tá? Que não foi sintoma de uma recessão. Não é isso que gera recessão, isso aqui é o sintoma de uma recessão, de um quadro recessivo, né? Isso posto, é um negócio que veio, cedeu lá de 21, veio negativo, negativizou e subiu. Mas esse spread, ele está diminuindo, ele está revertendo a curva, não porque a curva de não porque o juros de 2 anos está caindo, mas sim porque o de 4 está subindo, tá? Ainda sobe hoje mais um pouco, mas é bem provável, e aí é a minha leitura, tá? Como muita coisa, mas a minha leitura é que a gente já está chegando num topo aqui desses juros, porque daqui a pouquinho teremos aumento de crédito, então isso vai ajustar. A taxa de 2 anos, como já está lá em cima há mais tempo, está se segurando. Ela não está subindo muito mais, né? Então, está fechando e daqui a pouco esse negócio todo vem implodindo. Futuros americanos reverteram o que estavam querendo ganhar hoje de manhã, né? Abriram com uma leve altinha e aí entregaram a paçoca, porque o que está acontecendo, e aí isso é importante. A gente abriu aqui domingo, subiu e cedeu, tentou respirar e voltou a ceder. A questão é a greve do pessoal das montadoras está se agravando. A gente tem greve de setores de saúde, de empresas de saúde, que também está na linha. E a gente está falando sempre em empresa giga. É um sindicato de 150 mil funcionários. Essa da Pepperstone, que é empresa de saúde, 45 mil funcionários. É sempre uma galerinha giga e de setores importantes que podem rodar. Eu falei, comentei na última vez que eu falei sobre a greve, da questão de que essas montadoras têm 2 milhões de carros em estoque, então não seria tão ruim assim. Mas ontem, escutando um cara do ramo lá fora, o cara falou, beleza, mas existe uma cadeia que vai também entrar em colapso, que vai parar, que são os produtores de peças que vendem para as montadoras. E a partir do momento que os produtores de peça param, você deixa de ter peças para reposição. E aí é peça de
quebrou teu carro, você bota ele na concessionária, bota na oficina, não tem a peça, e aí você vai ficar sem carro, né? Então isso é um negócio extremamente doloroso para a população como um todo, muito mais do que aquele lado bonitinho de as empresas vão aliviar e relaxar, ah, vão relaxar ah, os estoques, vão ficar aliviadas, vão botar dinheiro no bolso sem ter custo. E aí para piorar, e aí isso acho que pegou muito, o que deu essa porradinha para baixo veio também isso. O Biden soltou um tweet ontem de noite, ontem de madrugada, hoje de madrugada, ontem de noitão, falando que no decorrer dessa semana ele vai se juntar a, aos piqueteiros, né, a galera que fica lá com cartazinho na frente da fábrica, anunciando greve, impedindo a entrada dos outros funcionários que eventualmente queiram trabalhar, né? E o Biden falou que estará junto a esses funcionários. Nunca antes na história americana um presidente se envolveu, tomou lados em uma greve. Nunca antes na história americana um presidente foi a um piquete. Isso posto, o grande problema, o maior problema, o giga problema disso é que a grande reclamação dos funcionários é que o salário não acompanhou a inflação, e a inflação é virtualmente culpa unilateral da política monetária e fiscal, da política fiscal, principalmente, do governo Biden. Então, tipo, isso é uma vitória, a grande questão é, isso é uma vitória para ele vai ganhar pontos com a população se ele for lá levantar cartaz, ou ele vai dar munição pro, pro, pra galera da oposição falando, olha, esse cara tá te sacaneando, porra. Ele que fez você ficar assim e agora ele tá do seu lado levantando cartaz. Então isso é um negócio que o pessoal ainda vai tentar entender para descobrir se é uma vitória ou se é uma derrota. Para a semana, a gente tem uma agenda muito frágil, não tem nada muito legal, tá? A gente teve dados, a gente tem saiu o Focus hoje mais cedo, confiança do consumidor e tudo mais. Hoje tem dados de atividade econômica, o Daly vai falar e o Cash Carry vão falar. Ah não, o Cash Carry vai falar, eu gosto muito quando o Cash Carry fala, tá? Cash Carry. Mas já é mercado fechado. Mas no geral, na semana, a semana é bem vazia de indicadores relevantes, tá? A gente vai ter o Case-Shiller, indicador do setor imobiliário, hipotecas, estoque de petróleo, produção industrial. Mais nada relevante. PIB na quinta-feira. Basicamente é PIB na quinta-feira. E acabou. Mas nada disso vai ser relevante, a não ser que seja uma coisa muito catastrófica ou muito animadora, nada vai ser relevante ante a questão do Biden fechando de vez a chave de ouro do mês com o shutdown do governo americano. Tá? E o problema de um shutdown do governo americano é que a gente já tem toda uma situação corporativa muito justa, muito desconfortável nos Estados Unidos. E isso pode... É tipo... É bater em bêbado, entendeu? É feio. Tá certo? Mas temos aqui essa semana, a gente tem coisas a fazer. Estaremos aqui, assim espero, pelos próximos dias, tentando ganhar dinheiro e pensando junto com vocês
Qualquer coisa, estou à disposição. Abraço.